Olá a todos, eu sou Gustavo Conde e esse é o canal Medicina e Você. E hoje nós falaremos um pouquinho sobre a relação médico-paciente. Volta e meia, quando eu encerro alguns atendimentos, seja no ambiente de consultório ou depois de algum tratamento cirúrgico, alguns pacientes vêm me agradecer pelo que fiz. E eu confesso para vocês que eu fico um pouquinho espantado, principalmente no início da carreira, porque eu pensava comigo mesmo, poxa, mas não era para ser sempre assim, que o paciente saia satisfeito e com as suas expectativas totalmente preenchidas ou quase totalmente preenchidas? Na prática, nós sabemos que não é bem assim, porque ao mesmo tempo em que vêm os elogios, surgem também as críticas em relação aos outros colegas que já participaram do atendimento desses pacientes. Mas eu já emendo outra frase para essas pessoas. Eu digo, olha, eu não fiz nada além do que eu gostaria que fizessem comigo se eu estivesse na sua posição. E aí a pessoa abre um baita sorriso e segue feliz. Isso é empatia, é tomar uma atitude de se colocar no lugar do outro, numa postura em que eu tento entender o que está se passando com aquela pessoa, que está numa situação de uma fragilidade momentânea, mas tentar olhar a situação sob o ponto de vista dele, não o seu. Seria tomar uma atitude mais ou menos assim, uma atitude emocional até. Olha, eu entendo o que você está passando, o que você está sentindo, calma que eu vou te ajudar, vem comigo e a gente vai buscar uma solução em conjunto. Isso é empatia, é tentar assumir uma postura de se colocar no lugar do outro, de entender o motivo que o trouxe à consulta, de enxergar que ele está numa situação de fragilidade momentânea e entender as coisas sob o ponto de vista dele e não o seu. Seria adotar como se fosse uma postura assim emocional até. Olha, eu entendo o que está acontecendo com você, calma que tem solução, vem comigo que eu vou te ajudar. O que eu quero dizer com tudo isso é que se existem profissionais que estão preocupados meramente com a avaria do corpo físico, existem muitos outros que enxergam a pessoa como um todo, que sabem que a pessoa é fruto de uma associação de fatores. Esses fatores são sociais, são emocionais, são econômicos, são familiares, são psíquicos e também espirituais. Com isso, nós temos uma série de efeitos muito positivos e, na minha opinião, o principal deles é a deposição de confiança naquele profissional. Isso melhora muito a relação médico-paciente. Então, por exemplo, esse paciente, ao ter mais confiança, ele vai aderir mais ao tratamento que você vai instituir e a chance de sucesso para que a pessoa tenha cura aumenta demais, aumenta muito. O que eu estou tentando dizer aqui para vocês é que nós estamos saindo de um modelo em que, de um lado, existe um profissional que detém um conhecimento enorme e por isso ele se coloca numa posição superior e até egóica de detenção desse conhecimento, e de outro lado existe uma pessoa extremamente fragilizada pelo desconhecimento da sua doença, por não saber o que vai acontecer com ela daqui para frente. E o mais interessante da mudança dessa relação é que ambos os integrantes estão numa posição igual, equilibrada, equânime, simétrica, ou seja, essa relação mais ajustada permite que exista um compartilhamento de decisões. Essa é a questão mais importante que eu queria colocar para vocês, em que, num tom de conversa mesmo, o médico expõe quais são os tratamentos disponíveis, o que o paciente tem à sua disposição e o paciente decide o que é melhor para ele. Ou seja, o paciente, a pessoa, é colocada como protagonista, ela tem o papel principal de buscar a cura e o médico tem esse papel de conselheiro, de consultor, tornando a relação muito mais saudável, mais profícua, mais proveitosa, e o paciente sai com essa sensação de satisfação muito grande. Por quê? Porque ele foi ouvido, porque a sua queixa foi acolhida, ele teve tempo de expor os seus medos, as suas indecisões, as suas angústias, as suas frustrações, os seus pensamentos para o futuro, como ele se enxerga depois convivendo com essa doença ou tendo a doença curada. Então uma série de questionamentos que são positivos surgem e isso repercute numa aceleração do processo de cura do paciente, tendo como base sempre o respeito à autonomia dele. Então o médico acata a decisão final do paciente e não determina, ele não impõe.
É claro que eu gostaria só de relativizar um pouco esse assunto com vocês. Existe uma coisa muito comum, que é aquele profissional que atua no ambiente de pronto-socorro de urgência e tem que tomar decisões rápidas, e nem sempre ele pode ter esse diálogo com o paciente e trocar experiências, trocar informações. Não existe tempo hábil para isso, porque a pessoa pode vir a falecer nesse ínterim. Então é interessante relativizar, mas mesmo assim, no ambiente de pronto-socorro é possível estabelecer pelo menos os pontos principais dessa relação médico-paciente equilibrada. E quando isso não é possível, se o paciente está gravemente enfermo, que isso seja praticado com a família, que as decisões sejam tomadas em conjunto. Essa é a base para o exercício de uma profissão assim, de maneira saudável e que traga um alto nível de satisfação, não só para o paciente, mas também para o profissional que lida com essas situações no dia a dia. Então, pessoal, esse foi o tema de hoje, falando um pouquinho sobre a relação médico-paciente. Eu deixo um forte abraço a todos vocês. Cliquem no link abaixo se vocês gostaram, compartilhem com amigos e familiares. Meu forte abraço e até a próxima.